E disse Faraó a seus servos: acharemos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui? Te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Retirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Essa passagem que acabei de ler, ela está localizada em Gênesis 41, do verso 38 até o verso 44. Amados, que a boa mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas e que, pela sua graça, Deus nos conceda hoje um dia de portas abertas, um dia de curas, um dia de libertações, um dia de renovo, de transformações e de algo novo que só esse Deus tem o poder de nos conceder. Amém? Nós estamos diante de uma passagem muito forte, muito profunda, que gira em torno de um homem por nome José. Esses versos não são o fim da vida de José. Esses versos também não são o início, mas esses versos revelam um momento de exaltação de Deus na vida de José. Eu sempre, quando estou usando esse espaço ou algum outro aqui da casa para poder ter esse momento devocional com vocês, eu sempre peço a Deus: Senhor, me dá uma direção do que falar, me dá uma direção do que fazer, porque eu sei da responsabilidade que é estar aqui com vocês. E Deus me despertou sobre esse tema, resiliência. E eu quero ser bem didático nesse momento. Segundo o dicionário, resiliência significa tendência natural para superar problemas ou se recuperar após o enfrentamento de um obstáculo. Em outras palavras, resiliência é a capacidade que o indivíduo tem de lidar com situações adversas a partir do autoconhecimento. E dentro da vida de José, de tudo que ele passou, da sua juventude até esse ponto aqui em que as coisas começam a dar certo de forma definitiva, eu pude observar um homem resiliente, um homem extremamente forte. José, quando está diante de Faraó, segundo os versos em sequência, é um adulto de 30 anos, mas o mundo dele vira de cabeça para baixo quando ele estava com 17 anos, ou seja, no melhor da juventude. José, ele tem sonhos e ele compartilha os seus sonhos com o seu pai e também com seus irmãos. Os seus irmãos ficam indignados quando ouvem falar que o sol e a lua e as estrelas se curvam diante dele, que os feixes de trigo se curvam diante dele. Os irmãos ficam inconformados, ficam com raiva e acham que José está planejando algum tipo de golpe, algum tipo de situação, está para fazer alguma manobra que fosse de alguma forma beneficiá-lo. E por conta disso, os seus irmãos passam a odiá-lo, passam a ter uma ira, passam a ter muita raiva, não conseguem ter paz para poder lidar com José. Amados, a história vai dizer que José vai ao campo para poder trabalhar com seus irmãos. E quando seus irmãos o veem se aproximando, ao longe falam assim: tá vendo? Ali vem aquele sonhador. E começam a maquinar algo ruim para José. O intuito era até mesmo de matar José no primeiro momento.
Mas esse plano Deus derruba. E ao invés de morrer, de ser morto, José é jogado em uma cova. Amados, quantos planos talvez alguém não tenha feito sobre você? E são planos ruins, planos de atrapalhar a sua vida, planos de te prejudicar. Às vezes o intuito é até um plano pior do que te atrapalhar. Mas, contudo, os efeitos podemos compará-lo ao ser jogado em um buraco. José agora está no fundo de uma cova, com toda certeza com dores, porque foi jogado em um buraco. O texto diz que José vai sair de lá com ajuda. E para sair com ajuda, nós podemos entender que o buraco era fundo. E talvez hoje você esteja em um buraco. E talvez hoje você esteja machucado, sem forças, e só vai sair daí com ajuda. Amados, pode ser que esteja doendo, e doendo muito, contudo, você ainda está vivo. Ainda que os planos de muitos não sejam bons para você, saiba você que Deus também tem um plano para a sua vida. E esse plano que Deus tem não termina com você morto em um buraco. Olha só o que a Bíblia diz no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, verso 11. Porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus tem um plano para você e esse plano não termina com você morto em uma cova. Alguém vai ter a seguinte ideia: vem cá, por que matá-lo? Se podemos lucrar com ele. A Bíblia diz que estava passando um povo nômade. E José vai ser tirado da cova e vai ser vendido a esse povo nômade. José era um príncipe na sua terra. Tinha o amor de seu pai, tinha servos e servas à sua disposição. E agora José está sendo negociado como uma mercadoria. Imagina vocês a cena. José sendo arrastado como se fosse um cachorro preso em uma coleira. Ninguém vai ser vendido como objeto e vai de bom grado. Vocês conseguem ver José lutando para não ser levado refém daquele povo? José pedindo aos seus irmãos por misericórdia e até mesmo naquele momento orando ao Deus de seu pai para que aquele mal não viesse a acontecer. Nós estamos falando de uma época em que não existia um aparelho como esse, que bastava você pegar e ligar para alguém e alguém vir te ajudar. Não tinha como fazer um cartaz de desaparecido. Nada disso existia. Não existia internet, não existia televisão. Existia, sim, um jovem com o coração cheio de Deus vivendo um ato de injustiça. E talvez você esteja sofrendo alguma injustiça, talvez esteja te vendendo, te traindo como se você fosse um cão desprezível. José agora vai ser colocado à venda. José é um príncipe, não se esqueça que José é um príncipe, e agora esse príncipe está sendo colocado à venda como se fosse um escravo. A história diz que um oficial, uma pessoa de grande influência no Egito, vai comprar José para ser um escravo em sua casa. Mesmo sendo jovem, José era um homem bonito. Por ser um príncipe no meio do seu povo, era uma pessoa instruída. A sua beleza, a sua forma de falar, a sua forma de se comportar sobressaiu. E José agora vai conseguir um cargo de muita responsabilidade, que é ser mordomo de Potifar. Nesse momento aqui, José está tendo um refrigério, digamos assim. Já não faz mais serviços pesados. Ele é bom no que faz. A Bíblia diz que o tempo que José esteve na casa de Potifar, Potifar foi muito abençoado por Deus. As coisas para Potifar começaram a dar muito, mas muito certo. A ponto de Potifar nem mesmo se preocupar em saber o que ele tinha. Por quê? Ele via
que com José tudo estava dando muito certo. Amados, naquela cova, José não deixou de confiar em Deus. Quando estava sendo arrastado como se fosse um cão, ele não deixou de ser homem de Deus, não deixou de confiar em Deus. Quando estava ali sendo exposto como mercadoria, José ainda continuava tendo fé e esperança em Deus. Quando começou a trabalhar na casa de Potifar, José não se perdeu como homem de Deus. Não deixe a situação te mudar. Não deixe a situação te transformar. Você pode estar vivendo hoje as maiores injustiças da sua vida, mas não deixe nada disso te mudar. Não. José não cedeu, não ceda você, seja você resiliente. Seja você forte. Seja você maior do que essa situação. Não deixe essa situação, meu irmão. Não deixe essa situação, minha irmã, te vencer. Isso é ser resiliente, é não aceitar a derrota, é não se conformar com a derrota. Você não pode morrer nessa situação, não queira morrer nessa situação. A cova não é seu lugar. Ser arrastado como um cão não é o seu lugar. Ser exposto como mercadoria, ser comprado como objeto não é o seu lugar. Não é o que Deus tem para você. A sua história não vai acabar aqui. Tenha fé, tenha esperança. Eu sei que manter a fé quando tudo está desandando é difícil, mas a Bíblia, o contexto deixa bem claro que em todo esse processo José não se perdeu como homem de Deus. E vem cá, vai ser você que vai se perder como homem de Deus? Vai ser você, minha irmã, que vai se perder como mulher de Deus? Vai ser eu que vou me perder como homem de Deus? Não, não pode. A Bíblia diz que temos que ter fé e esperança. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele tem um galardão. Galardão significa pagamento, prêmio e recompensa. José agora está na casa de Potifar. Não se preocupa mais com o sol, com a chuva, com o trabalho pesado. José não tinha informações de seus irmãos, nem mesmo de seu pai. Não existia naquela época um aparelho como esse, mesmo José sendo um bom funcionário. O texto diz que Potifar confiava em José. Confiava toda a sua casa, todos os seus pertences a José. Se Potifar tinha essa confiança com José, de que José administrasse a sua casa, se tivesse algum meio de comunicação, com certeza Potifar teria ajudado José. Mas José estava limitado pela sua época. Mas você tem recursos. Você tem recursos. Nós temos recursos. O mundo mudou muito dessa época aqui que estamos lendo até hoje. Hoje nós temos informações. Hoje nós temos meios para poder se comunicar. Eu sempre tenho pedido a vocês, me dá a oportunidade de poder somar em fé e em oração com cada um de vocês. Tem muita gente que me passa o nome caráter de confiança e como eu sou grato. Eu converso com muitas pessoas durante o dia e é um prazer, de alguma forma, poder somar a minha fé com a fé de vocês. Hoje nós temos como se comunicar, mas José não tinha. Não, você não precisa lutar sozinho. O meu intuito de estar aqui com você é esse, é de somar nessa luta com você. José teve que lutar sozinho, mas José não foi vencido pelas lutas. Agora imagine você comigo. Tudo parece estar dando certo. Potifar era um homem que tinha uma condição elevada no Egito. O Egito era como se fosse os Estados Unidos hoje, E Potifar como se fosse um grande militar de patente elevada diante do presidente. Possivelmente Potifar em algum momento poderia fazer um ato bom com José, mas a história vai dizer que Potifar tinha uma esposa.
E a esposa de Potifar, ela vai gostar de José. Ela vai querer ter relações com José. Mas José era um homem de Deus. José era um jovem homem de Deus. E essa esposa de Potifar, segundo a história, vai criar situações para poder se deitar com José. E José vai se esquivar uma, vai se esquivar duas, vai se esquivar três. Essa mulher não se dá por vencido. Ela cria um cenário perfeito para que José viesse a pecar. Vou repetir, ela cria o cenário perfeito para que José pudesse pecar. Ela dispensa todos os servos da casa, só ficando ela e José. Ela cria uma armadilha, e quando José vê o cenário e entende as intenções dessa mulher, ele corre. A Bíblia diz que ela segura José pelas vestes. José, para não pecar contra Deus, para não pecar contra o seu senhor Potifar, ele faz um esforço e consegue fugir. Nisso, as vestes de José ficam na mão dessa mulher. E ela começa a gritar. O diabo que estava atuando na vida dela, exercendo influência na vida dela, faz com que ela grita. Alguém ouve e vem socorrer a sua senhora. E ela fala assim, tá vendo? José tentou contra minha honra. Potifar chega. E ao ver e ouvir todo esse relato, ele decide prender José. Amados, no tempo antigo, uma tentativa de algo assim, a punição era a morte. Há pouco tempo alguém me mandou, pastor, ora porque meu filho está vivendo uma injustiça. Meu filho está preso e é inocente. E eu senti muitas verdades nesse pedido de oração. De tempo em tempo, eu sou me surpreendido por um ato de injustiça. São inocentes indo preso e passando por processos numa prisão. José poderia ter morrido por uma mentira. Que Deus vos guarde nessa situação e você possa viver o favor e a justiça de Deus na tua vida. José está preso e nessa prisão ele vai ficar um certo tempo. Ele vai interpretar o sonho do padeiro, o sonho do copeiro e ainda assim vai seguir preso. Segundo alguns dados, José esperou 13 anos de quando foi tirado do seu seio familiar para poder viver a exaltação de Deus. Levou-se 13 longos anos. A Bíblia diz que ele vai ficar um período esquecido naquela prisão, mas até mesmo naquela prisão, José não se corrompeu, José não fez besteira, José continuou sendo homem de Deus. E aquela prisão foi abençoada porque José estava lá. José chegou a ter, ficar nas graças do carcereiro. Chegou a ser um preso com uma liberdade, digamos assim. Já reparou que mesmo nesses processos da vida que você tem passado, nessas injustiças, eu estou falando com você que não tem pecado, com você que tem vivido uma vida de santidade, uma vida de confiança, uma vida de fé e de esperança, que mesmo nesses processos, você vê que vidas são abençoadas através da sua fé, através da sua esperança. Eu tenho interagido com uma irmã que ela expôs uma situação dela de vida delicada e que mesmo vivendo uma situação de vida delicada, ela ainda tem feito o bem, tem sido generosa, tem apoiado a muitos. Ela me relatou, pastor, eu gosto de ajudar, mesmo precisando de ajuda. Ela tem sido um canal de bênçãos na vida de alguém. Seja você um canal de bênção na vida de alguém. Não deixe essas injustiças te minarem como uma pessoa de Deus. Não deixe essas injustiças a ofuscarem o seu brilho, apagarem a sua luz. Somos chamados por Deus a ser luz e a ser sal da terra. Nós temos uma identidade. José não perdeu a sua identidade. José não esqueceu quem ele era. Ei, não esqueça quem você é. Em todo esse processo, com todo esse processo, você ainda está aqui. Com todo esse processo, José ainda está aqui. E agora José está diante de Faraó.
E a Bíblia diz que quando o faraó ouve que ele poderia de alguma forma ajudá-lo, ele fala assim, José fala assim, rei, faraó, eu não posso, mas o Deus de meu pai, que é o meu Deus, ele pode sim te dar o entendimento desses sonhos. E José, segundo a graça do Senhor, interpreta os sonhos de faraó. E quando José abre a sua boca e começa a falar, faraó percebe que tem muito sentido no que José está falando. E faraó, por entender o que estava por vir, decide constituir José como governador de todo o seu império. O texto é bem claro quando diz que o faraó chega e fala assim, tá vendo? Esse aqui é o meu anel, o anel que eu selo compromissos de paz, que eu faço as minhas alianças. É como se fosse o meu cartão pessoal. E agora, José, está com você. Você tem a liberdade para poder comandar o meu povo. Eu só vou ser mais forte do que você, maior do que você, por conta da minha coroa e do meu trono. Parece historinha de conto de fada, mas a Bíblia a põe como algo real. E eu creio nisso. E eu creio que você é o José dessa história. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, são o José de hoje. O José da Bíblia foi resiliente, não se deixou vencer, ele buscou superar cada uma dessas situações. Não deixe essas situações acabarem com você. Talvez, assim como passou o tempo para José, o tempo tenha passado para você, mas confie no Senhor. Quem sabe não é hoje o dia em que tudo vai começar a dar certo de forma definitiva. Quem sabe não é hoje que a sua vida vai mudar de forma radical. Eu tenho fé. E você tem fé? Amados, eu creio que uma oração pode mudar tudo. Que tudo aquilo que apresentamos a Deus em oração tem saída, tem solução e tem respostas. E eu aproveito esse momento e peço, me dá o prazer de poder anotar o seu nome aqui. Fica à vontade, pode colocar o nome da família, da vizinhança, pessoal do trabalho. Será um prazer de alguma forma poder somar em fé e esperança com cada um de vocês. Eu creio que da mesma forma que Deus agiu na vida de José, Ele pode também agir e está agindo em nossas vidas. Vamos orar? Pai, sou grato pelo dia de hoje, pela vida. Cada um tem uma história, Senhor, a verdade é essa. Cada um tem uma experiência de vida. Senhor, cada um tem vivido os seus processos. Contudo, Senhor, nós estamos aqui, ó Pai. E eu te peço, meu Senhor, que o Senhor de fato possa nos conceder um dia, uma quarta-feira de muitas bênçãos, de realizações, que seja um dia de consumações. Que os meus irmãos, pela Tua graça, possam viver um dia vitorioso, um dia de mudança, ó Pai. Pai, nosso dia ainda está no seu começo. Eu te peço, meu Pai, a começar pela nossa saída, nos guarde, Senhor, dos perigos. Nos guarde, ó Pai, das pessoas mal intencionadas. Nos guarde, ó Pai, dos acidentes. Nos conceda, Senhor, um sair, um estar lá fora e também um retorno em segurança. Tem muita gente, Pai, lutando e orando, Senhor, pelas portas de emprego. Que hoje seja um dia de portas abertas. Outros estão lutando, meu Pai, contra uma doença, contra uma enfermidade, contra o mal. Pai, eu tenho pregado aqui um Deus que cura. Um Deus que cura qualquer enfermidade. Um Deus que não conhece o impossível. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37, diz que para o meu Deus nada é impossível. Pai, eu quero ser ousado nesse momento e te pedir, meu Pai, pela vida dos meus irmãos. Senhor, me use poderosamente nesse momento, meu Pai. Você tem fé, meu irmão, você tem fé, minha irmã, que nesse momento esse mal pode sair da sua vida? Põe a mão sobre o local da dor, da doença, da enfermidade. Diga nesse momento a Deus o nome da doença.
Agora você vai dizer essa doença, essa enfermidade, essa dor, que Jesus é maior. Jesus é maior. Pai, aonde o remédio não pode mais, aonde o conhecimento médico não pode mais, eu creio que há poder no santo nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dor, doença, enfermidade, eu te repreendo, eu te dou uma ordem. Saia da vida dos meus irmãos, saia da vida das minhas irmãs. Deixe os meus irmãos em nome do Senhor Jesus. Oro de forma especial também por essa minha irmã que está vivendo um momento especial da vida, o momento, ó Pai, da gestação. Eu te peço pela criança que está no ventre dela, que venha nascer com muita saúde. Pai, eu repreendo toda deformidade, toda doença hereditária, toda maldição, toda demência. Que venha ser uma criança perfeita, um menininho, uma menininha perfeita, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Oro também nesse momento pela libertação, Senhor, dos vícios. Tem irmãos que têm pedido oração, Senhor, são pessoas lutando, meu Pai, contra o vício do álcool, contra o vício do cigarro, das drogas. Cristo, não deixe esse álcool adoecer essa pessoa. Não deixe, Senhor, o tabagismo, a nicotina, o fumo, Senhor, adoecer essa pessoa. Não deixe, Senhor, os nossos adolescentes, jovens, Senhor, essa pessoa a qual tanto amamos, Senhor, ficar na condição, Senhor, de morador de rua, fedendo, Senhor, numa Cracolândia, fedendo, meu Pai, debaixo de um viaduto. Senhor, quantas pessoas amadas estão vivendo hoje essa condição desumana. Não, meu Pai, eu creio no poder da oração e eu te peço, liberta da sede do álcool, do vício, meu Pai, de tragar mais um cigarro, do vício de usar essa droga miserável. Liberta, Senhor, os meus irmãos. Liberta, meu Pai. Visite os lares, visite as famílias. Senhor, eu quero repreender esse espírito demoníaco que vem tirar a paz, que vem, Senhor, tirar a harmonia, que vem tirar a comunhão, que vem tirar, Senhor, a união da família. Esse espírito de inveja, de ciúmes, esse espírito de olho grande, olho gordo, olho inchado, olho pesado, espíritos ruins, malignos, saia dessas casas, saia desse seio familiar. É você que tem levado as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes à rebeldia e à desobediência. Você tem que sair, pois a nossa casa, ela não será um campo de batalha, um campo minado, mas um campo, um refúgio, pastos verdejantes. O único Espírito bem-vindo, Senhor, tem que ser o Teu, tem que ser o Espírito Santo. Senhor, que a nossa casa seja a sua casa, que a nossa família seja a tua família. Senhor, tens liberdade, meu Pai, para poder atuar, Senhor, em nosso seio familiar, pois Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. Senhor, quantos nomes já estão anotados aqui, que ainda há espaço para mais. Eu quero no poder da oração, meu Pai. Por isso eu te peço, liberta, transforma, salva, cura, muda, meu Pai, a história, Senhor, dessas vidas. Assim como o Senhor fez na vida de José, Senhor, dá um basta em toda essa covardia, em todas essas injustiças e muda a história dessas vidas. É que eu te suplico, em nome do Senhor Jesus. Guarde, Senhor Deus, as vidas dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Teu nome, meu Pai, eu faço essa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fé e esperança, resiliência. Não se deixe vencer por nada. Creia em Deus. Tenha fé em Deus. Amados, que Deus possa sim nos conceder um dia de muitas bênçãos, um dia de resiliência, fé e esperança sempre. Paz.